No século XIX, consolidou-se um pensamento sobre a história não como um amontoado de acontecimentos aleatórios, mas sim como um processo de superação que levaria à sociedade ideal. Hegel, um dos principais representantes desse pensamento moderno, o consolidou a partir da instituição da lógica dialética no movimento da história. A dialética hegeliana é um sistema de contradições que se resolvem em uma síntese, ou seja, constitui-se de uma tese, ideia central, uma antítese, que se opõe à ideia central, e uma síntese, nova formulação da ideia. Essa síntese também será superada por novos argumentos que se opõem a ela, gerando um movimento espiralado de repetição da tese, antítese e nova síntese. Essa dinâmica aproxima-se cada vez mais da harmonia que Hegel chamou de fim último da história universal. O espírito universal funcionaria como uma razão que geraria um movimento na direção de um fim justo e ideal. O fim da história para Hegel seria o Estado burguês organizado. Este é baseado na lógica do iluminismo, uma busca pela organização da realidade a partir da racionalidade seguindo os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Seria a forma mais completa de organização, e nada deveria superar essa forma, sendo assim um fim. Os 50 para o Brasil representaram um momento de inserção econômica e política no contexto global, com o Plano 50 anos em 5 do presidente Juscelino Kubitschek, colocando o país como uma promessa de crescimento e desenvolvimento. Em meio deste movimento, surgiu a necessidade de uma imagem de Brasil a ser projetada para o resto do mundo que mostrasse um país moderno. Foi então que surgiu a ideia de Brasília, uma nova capital que representaria um novo modelo de país. Este novo modelo estaria relacionado à organização política e econômica, trazendo promessas de trabalho, dinamismo e igualdade social, diferindo da antiga capital, Rio de Janeiro, que trazia em sua estética aspectos de um Brasil colonial, que não estariam associados, portanto, às características que desejavam ser ressaltadas. Para a escolha do projeto da nova capital, houve um concurso, do qual foi ganhador Lúcio Costa, por ter sido julgado o que mais trazia a essência de Brasília. A sua apresentação, entretanto, não levava muito em conta aspectos técnicos, visava atingir totalmente os aspectos modernos sem que houvesse um estudo sobre o contexto geográfico, político e social da região e do Brasil. Mesmo no texto de introdução do projeto de Brasília, via-se uma deshistoricização, ou seja, Lúcio Costa coloca sua obra como algo isolado da história, fruto apenas de sua inspiração e não de outras influências. O plano piloto foi construído no Cerrado, porém, este foi desconsiderado pelos idealizadores do projeto da cidade. Esta vegetação não correspondia à imagem que se desejava passar, mas isola fisicamente Brasília do resto do país, e as árvores que vemos na cidade não são nativas. Há também a ausência de sujeitos e datas comemorativas nos nomes das ruas, sendo classificadas pelos pontos cardeais, separadas em blocos pelos eixos rodoviário e monumental, e nomeados por letras e números. Brasília busca se colocar como o fim da história, colocando em prática a lógica hegeliana, numa cidade regida pela ordem e que passa uma imagem de perfeição. No entanto, a falta de uma história anterior e da possibilidade de uma futura isola a capital no tempo, retirando-a da história. Brasília cria uma lógica de funcionamento próprio à parte do funcionamento de outras cidades do Brasil. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque à gloriosa evocação do passado junta-se agora a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de dois acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram, o de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. Essa descontextualização da realidade brasileira
fez com que surgissem vários problemas não previstos no projeto do plano piloto, que é inflexível. Por se considerar um fim, não prevê mudanças possíveis, e quando estas ocorrem, não é possível se adequar a elas. A flexibilidade e a imprevisibilidade que são restringidas no plano piloto afloram nas cidades satélites e em poucos lugares dele em que isso é possível. Locais estes que pertencem geograficamente ao plano, mas não em relação ao planejamento. No plano piloto, há, por exemplo, uma área reservada a casas geminadas, habitadas apenas por uma unidade familiar, refletindo mais a identidade e cultura da família do que os ideais do plano. Além disso, ainda existem pequenas vilas que, originalmente, pertenceram aos candangos, construtores da cidade, entre elas Telebrasília e Vila Planalto. A ideia inicial era de que elas fossem provisórias, e houve inclusive uma pressão da parte do governo para a saída dos moradores das vilas do plano piloto. Entretanto, o fato de eles já residirem lá e a promessa de Brasília de ascensão social fez com que eles resistissem e permanecessem no lugar, sendo incorporados à cidade. Hoje em dia, tais partes do plano, sem tantas restrições de construção, são ameaçadas pela especulação imobiliária que tenta se aproveitar da fragilidade dos moradores e dos benefícios do local. Essa pressão é crescente, dada a escassez de terrenos no plano piloto e o aumento do número de pessoas que querem morar lá. A manifestação dessa especulação pode ser vista na cidade satélite de Águas Claras. O espaço era composto de chácaras que foram desapropriadas pelo governo e compradas por grandes construtoras que fizeram edifícios que não poderiam fazer parte do plano por causa de suas restrições. O governo, antes da construção, já havia implantado um metrô e as principais vias na região, dando a infraestrutura necessária para a cidade. A especulação é dada em cima de uma demanda ainda inexistente voltada a casais jovens e bem-sucedidos ou investidores que apostam na valorização, que até o ano de 2011 era de 25% ao ano. Águas Claras é considerada uma cidade dormitório, pois não existe centros culturais, comerciais e todas as atividades dos moradores são voltadas à capital. Todo este fluxo de pessoas, incluindo de outras cidades satélites, não é suportado pela infraestrutura do plano piloto, que inicialmente não planejava tantos carros e desconsiderava os pedestres e o transporte público. Diferentemente de Águas Claras, que só possui 15 anos, a Ceilândia, construída há 50 anos junto a Brasília, traz em sua lógica aquela dos seus construtores, os candangos. Ela existia para a moradia deles e hoje é a maior cidade satélite do Distrito Federal. A sua lógica reflete a da maioria das cidades do Brasil e se opõe à forma como se estrutura o plano piloto. Vemos isso pois há um centro comercial grande rodeado por construções residenciais e uma forte presença do comércio informal, algo muito mais raro no plano piloto, que concentra servidores públicos ou aqueles que aspiram cargos desse tipo. A oposição dos trabalhos dos habitantes representa a oposição entre imagens que se tem dessas cidades. Outro exemplo do movimento da história foi a Marcha das Margaridas. 100.000 mulheres do campo e da floresta reivindicavam os direitos do trabalho, da educação e das mulheres. Uma grande pressão. Entretanto, apesar do tamanho da manifestação, esta sumia em meio às edificações monumentais. O Distrito Federal carrega somente a imagem de Brasília, um local de ordem, harmonia e justiça, os princípios do fim da história que, apesar de sofrer diversas pressões e de fato algumas mudanças, ainda mantém sua rigidez e inflexibilidade, próprios do seu planejamento.